Hoje nós vamos falar sobre semântica. A semântica nada mais é do que o estudo e a noção do significado das palavras, dos sentidos que essas palavras carregam, que dentro da língua portuguesa são infinitos. Tudo vai depender do contexto. Eu posso ter uma mesma palavra significando várias coisas diferentes, determinada apenas pelo meu contexto. Tudo bem? Então a semântica é o estudo do sentido das palavras. E nós temos algumas classificações semânticas que nós podemos aplicar e que serão muito úteis, para que nós possamos entender algumas questões da prova que será exigida de vocês. Tá? Então o primeiro conceito que a gente vai falar hoje é o conceito de sinonímia, ou como vocês conhecem, os sinônimos. Tá? Sinonímia nada mais é do que palavras que carregam significados parecidos. São duas palavras diferentes que carregam um significado parecido. Para ficar um pouquinho mais fácil de entender, a gente pode dividir as sinonímias em perfeitas e imperfeitas. É bom lembrar que essa classificação de perfeita e imperfeita, ela vai variar muito de autor para autor, visto que, na maior parte dos casos, nós consideraremos os sinônimos imperfeitos porque cada palavra carrega um sentido consigo. Tá bom? Então, sinônimo imperfeito seria aquelas palavras que são diferentes, mas carregam um sentido muito aproximado. Não iguais, mas muito aproximados. 99% aproximados. Como exemplo, eu posso usar cara e rosto. Cara e rosto são duas palavras que nós usamos para definir uma determinada parte do corpo humano. Aí você pode falar, professor, mas cara e rosto é diferente. Sim, são diferentes até mesmo no sentido, Porque tem pessoas, que, por exemplo, as vós falavam, quem tem cara é cavalo. Então, para elas, o ser humano não teria cara. Então, para aquela senhora, o significado de cara é diferente do significado de rosto. Tudo bem? Então, por isso que a gente fala que classificamos como perfeita porque carrega um sentido próximo. Mas, semanticamente, ela pode ter identificações diferentes de acordo com a pessoa. Por isso que eu falei, depende da situação na qual ela é usada. Tá bom? Outra palavra aqui que eu poderia classificar como perfeita, e aqui é tranquilo, porque é o sal e o cloreto de sódio. Aqui nós temos o nome, informal, porque sal é qualquer substância lá que tem as características químicas próprias, e cloreto de sódio é o nome da fórmula, desse sal respectivo. Existem vários tipos de sal, mas nós acabamos apelidando o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, como sal, a palavra sal, tá bom? Então, nesse caso, são duas palavras, percebam, que carregam sentidos diferentes, mas analisando-se dentro do contexto do cotidiano, ali do dia a dia, elas carregam o mesmo significado. Por isso que eu digo que classificamos como perfeitas, mas elas são diferentes. As sinonímias, elas são palavras que carregam semelhanças, mas cada uma tem sua particularidade. Tá bom? As imperfeitas, ou sinônimo imperfeita, seriam aquelas, quer dizer, seria a grande maioria delas, Por que são imperfeitas? Porque é exatamente o que eu disse do sal e do cloreto, Dependendo do contexto, elas vão carregar sentidos diferentes. Esperar e aguardar são dois verbos que passam a ideia de você estar parado ou esperando por algo. Esperando. A diferença principal entre aguardar e esperar é que o verbo aguardar é simplesmente o fato que você espera, você aguarda por uma atenção, ou aguarda por uma situação específica. Sem nenhuma perspectiva. Você está aguardando a sua vez de ser atendido pelo médico. Você não tem nenhuma expectativa com relação àquilo, simplesmente você está aguardando a sua vez. Quando eu uso o verbo esperar, lá no sentido formal, ele carrega uma esperança de que algo ou uma situação melhor aconteça. Por exemplo, eu espero que a pandemia termine logo. Então, eu carrego uma esperança de situação melhor. Tudo bem? Então, aqui, elas carregam sentidos, por mais que seja muito particular, diferentes, mas ambas significam estar à espera de algo.
A mesma coisa vale para as palavras pessoa e indivíduo. Pessoa seria uma denominação para qualquer ser humano. Qualquer ser humano que está no planeta seria uma pessoa. E aí eu não me importo com a sua individualidade. Tudo bem? Pessoa é simplesmente um conjunto de átomos que formam um ser, que pensa, que faz parte de uma sociedade. Agora, quando eu falo em indivíduo, a própria palavra indivíduo já carrega essa noção de individualidade, como esse ser, um ser único, um ser que faz diferença, um ser que está consciente, um ser crítico. Tudo bem? Então, pessoa seria uma ideia mais generalizada e indivíduo é uma ideia voltada para o próprio ser. Tudo bem? Não se preocupe muito com essas classificações de perfeita e imperfeita, porque o interessante mesmo é você saber que sinônimos são palavras diferentes que carregam um significado muito aproximado. Beleza? Falaremos agora sobre as antonímias, que vocês conhecem como antônimos. Se os sinônimos são palavras diferentes que carregam significados parecidos, a antonímia ou os antônimos são palavras diferentes que carregam significados opostos, que trazem uma ideia de oposição ou contrariedade. Tudo bem? Então, por exemplo, nós temos por um lado a palavra amor, e se o amor é aquele gostar imensurável de algo ou alguém, nós teremos no outro lado da moeda o ódio, que é exatamente o contrário, né? É a repulsa incomensurável de algo ou alguém. Então, antônimos são palavras que são opostas em seu significado. Tá? O chegar e o partir são dois lados cruciais da vida. Então você tem aqui o chegar, que é o ato de você chegar em algum lugar, e o partir, que é o fato de você estar em um lugar e sair desse mesmo lugar. Então, um dá uma ideia de chegada e o outro de partida. Então, eu tenho ideias diferentes, ideias opostas, ações que são contrárias. Ou posso ter palavras com sentidos diferentes. Ó. Você é meu amigo ou meu inimigo? Nesse caso, percebam que o radical ele é o mesmo. O que diferencia uma palavra da outra ali são os seus prefixos. O interessante é que amigo é aquela pessoa a qual você se importa e inimigo é aquela pessoa a qual você detesta, né? Tem alguma rivalidade. Tudo bem? Então, amigo é alguém que te apoia, inimigo é alguém que quer o seu mal. Tudo bem? Então, eu tenho aqui sentidos diferentes e aqui ações diferentes, tá? Ideias contrárias. Então, antônimo, gente, nada mais é do que palavras diferentes que carregam sentidos de oposição, contrariedade uma da outra. Vamos agora sobre homônimos. Gente, vamos analisar primeiro a palavra. Homônimo. Nós temos aí o primeiro vocal, o primeiro morfema, que é homo. Homo significa igual. E o segundo morfema, nimos, vem de nome. Então, homônimos são nomes iguais. Então, homônimos são dois ou mais vocábulos que vão ter semelhanças gráficas ou sonoras, entretanto, terão significados, sentidos diferentes. Por mais que sejam parecidos, representarão coisas diferentes. Tudo bem? E essa homonímia, ela se divide em três. São os perfeitos, aqueles que têm escrita e som iguais. Os homófonos, aqueles que têm escrita diferente e som iguais. E os homógrafos, que são aqueles que têm escrita igual e sons diferentes. Então vamos analisar aqui, começando com os perfeitos. A primeira palavra que é uma homonímia perfeita é a palavra são. Eu posso usar a palavra são como verbo. Eles são bagunceiros. Ok? Então aqui é o verbo ser. E eu posso usar a palavra são como adjetivo. Esta é a igreja
de São Miguel Arcanjo. Então, São aqui é uma característica de santo, não verbo. E percebam que, tanto na grafia quanto na sonoridade, elas são idênticas. São, são. Tenho também a palavra rio. Eu posso ter rio como verbo. Eu rio de tudo que é bom da vida. Ou, o rio lá de São João está cheio de lixo. Então eu tenho rio como um verbo rir, e tenho rio como substantivo, aquele pequeno canal que carrega ali uma quantidade, uma massa de água. Tenho também a palavra cobra. Tanto a palavra cobra do verbo cobrar, ele cobra muito caro pelos serviços prestados. Como a palavra cobra substantivo, a cobra é um animal peçonhento. Então, eu posso ter tanto ela significando o verbo cobrar, quanto significando o animal cobra. Percebam que tanto a escrita quanto a sonoridade são iguais. O que será diferente com os homófonos? Homófonos. Homo igual, fono, som. Homófonos são sons iguais. Percebem que analisando a classificação já é o bizu para você não errar isso na prova? Ok? Então aqui é homófono. Tenho sons iguais, porém grafia diferente. Eu tenho aqui, ó, acento e acento. Homófonos são iguais, acento e acento. Entretanto, acento com C, sinal gráfico. Acento com S, lugar onde você se senta. Ok? Sexta e sexta. Sextou, né? Então, sexta com C é o balaio, né? Aquele normalmente feito de vime, de palha, que você coloca ali roupa, bala, enfim, qualquer coisa. E sexta com X e com S será o ordinal, que é equivalente ao número 6. Sexta. Aqui tem uma que é recorrente na prova de vocês, tá? Essas três palavras homófonas, elas caem com certa frequência. E são elas, seção, sessão e sessão. Vamos analisar cada uma com calma. Seção com C e dois S's vem da palavra ceder. Tudo bem? Então, houve a cessão de terras por parte do governo para os agricultores do MST. Ou seja, terras foram cedidas. Tem sessão que como reunião ou, por exemplo, sessão de cinema. Tudo bem? Então, fomos das 3 para assistir Minha Mãe é uma Peça 2. Ok? Então, sessão para reuniões ou para ir ao cinema, no teatro, tudo bem? A sessão. Uma reunião de pessoas, ok? Então, sessão com 2 S e S, reunião. E tenho sessão com S e C cedilha, que significa corte, ok? Foi feita uma sessão na tubulação H2B do projeto XYZ, ok? Então eu estou falando aí de uma planta arquitetônica onde foi feita uma sessão para que a gente pudesse analisar essa tubulação, um corte, essa tubulação para que pudesse ser analisada. Então, eu tenho 3 palavras que soam iguais, porém são escritas de formas diferentes e cada grafia diferente carrega um sentido diferente também. E por último, nós temos os homógrafos, que são palavras que têm a mesma grafia, porém a sonoridade é diferente. Por exemplo, então nós temos aqui a palavra seco. Quando usada com função de verbo, fica seco. Quando usada com o sentido de adjetivo, fica seco. O chão está seco, tá? Ele está seco. Temos também a palavra olho, ok? Então nós temos aqui, quando usada como verbo, eu olho. Como usada como substantivo, o olho. Meu olho está vermelho. E temos também a palavra molho, que como verbo molhar, de molhar as plantas, por exemplo, eu molho. E como substantivo, adorei comer o molho. Tudo bem? Então, como verbo, ele fica com o som mais aberto. E como substantivo ou nome, o adjetivo, ele fica com o som mais
fechado. De homônimos. E agora falaremos de parônimos. Bizu, homônimo. Homo é igual, certo? Homônimos são palavras iguais, com grafia, ou som, ou ambas, que têm sentidos diferentes, significam outras coisas. O parônimo são nomes parecidos. Tem uma grafia parecida e um som parecido, mas que significam coisas diferentes. É interessante ressaltar que nas provas, quando falamos de semântica, o foco fica normalmente em parônimos e homônimos, ok? E aí eles fazem diversas questões usando esses conceitos. Então olha aqui, ó. Temos 4 parônimos aqui, 4 situações com parônimos, né? A primeira entre as palavras retificar e ratificar. Percebam que são diferentes sonoramente e são diferentes em sua grafia. Porém, elas se parecem. Elas têm aqui, ó, letras muito parecidas. Ou seja, a construção da palavra faz com que elas sejam muito próximas. Porém, o seu significado é diferente. Ó. Retificar significa corrigir e ratificar, confirmar. Tá? Então você pode, estamos fazendo abaixo assinado, preciso que você ratifique aqui que você irá participar. Então você vai confirmar a sua participação. Tenho essa aqui, eu já vi numa prova, tá? Despercebido e desapercebido. Despercebido é algo desatento, que passa sem ser percebido. E desapercebido é algo que é desprovido, aquela pessoa que tem falta de algo, ok? Outra palavrinha que também aparece muito é a palavra eminente e iminente. Quando eu falo que algo ou alguém está eminente, em eminência, eu digo que ele está notável, ele é célebre, é algo que está em destaque. Porém, algo que está iminente seria uma situação que está prestes a acontecer. Está na iminência de ocorrer. Ou seja, aquela situação já está às portas. Ok? E por último, temos a palavra destratar, que significa insultar. Você está destratando essas pobres crianças. E temos a palavra destratar, muito confundida com destratar. Entretanto, destratar seria romper um trato. Tudo bem? Cancelar um contrato. Então, destratar e destratar tem por diferença apenas uma letrinha. Entretanto, significam outras coisas, cada uma com seu próprio significado. Então, parônimos são palavras parecidas em grafia e sonoridade, que significam coisas diferentes. Tá? Agora eu vou mostrar alguns parônimos importantes. Gente, falamos agora de polissemia. Gente, polissemia. Poli, muitos, semia, significados. Polissemia significa muitos significados. E aí, isso tem a ver com paradigma, com a situação na qual você se encontra e você vai utilizar uma mesma palavra com sentidos diferentes. O que vai fazer essa diferenciação é a situação. Olha aqui, ó, a mesma palavra usada em 3 situações totalmente diferentes, o que dá um significado diferente para ela em cada uma das situações. Desculpe o bolo que te dei ontem. Aqui, bolo é quando você marca com alguém e não vai. Né? Então, esse bolo aqui, ele é outra coisa diferente do doce que a gente come. Comemos um bolo delicioso na casa da Jéssica. Aqui, a palavra bolo carrega seu significado mais simples, né? Que é aquela massa feita com farinha, muito gostosa. Aqui, do sabor chocolate. E tenho um bolo de revistas lá em casa. Agora, a palavra bolo carrega o significado de quantidade, né? Tem uma montanhazinha de revistas, né? E aí você pode perguntar, professor, mas eu vou acabar confundindo polissemia com homonímia. Você não falou que homonímia
São palavras que se escrevem igual, soam igual e têm sentidos diferentes? Então, vamos com calma. A polissemia tem a característica de que a palavra polissêmica, ela se mantém com a mesma classe gramatical. Desculpe o bolo, substantivo. Comemos um bolo, substantivo. Tem um bolo, substantivo. Então, em todos os casos, aquilo ali é um substantivo. A palavra bolo é um substantivo. Então, a polissemia, ela não muda a classe gramatical da palavra. A homonímia muda. Lembra da palavra são? São vai ser verbo e são vai ser um adjetivo. Então, eu tenho palavras iguais, sons iguais, mas sentidos diferentes e classes gramaticais diferentes. Mas ficará restrito somente a classes gramaticais? Não. Se você for pegar, por exemplo, a palavra manga, né? Manga é um substantivo e manga de camisa, substantivo também. Ambas são substantivos. Entretanto, a origem das palavras é diferente. Sim? Então, não só classes gramaticais diferentes, mas radicais, origens da palavra diferentes. A manga é uma fruta e a manga de uma camisa é uma parte da roupa. Tudo bem? Então são coisas diferentes. Tudo bem? Então a polissemia, ela é a mesma palavra usada com significados diferentes dependendo da situação. Tudo bem? Exemplo, eu posso usar uma frase, a porta está aberta, com vários significados diferentes dependendo do paradigma que a gente vai estar incluso. Eu posso estar com muita raiva, discutindo lá. Aí eu falo assim, fulana, mete o pé, a porta está aberta. Ou seja, eu estou indicando o quê? Que ela vai embora da minha casa, certo? Agora imagina outra situação. Eu trabalho numa grande empresa, sou um ótimo funcionário, mas ganhei uma proposta para trabalhar em um lugar com salário melhor. E aí o patrão, que é muito meu amigo, conversa comigo e fala, poxa, Vinícius, foi muito bom te ter aqui. Então, se um dia você quiser voltar, a porta está aberta. Percebam que agora a porta está aberta deixou de ser o sinônimo para saia da minha casa, vai embora, para você pode voltar quando quiser. Tudo bem? Então, isso é polissemia, é ter vários significados usando a mesma palavra. Tudo bem? Vamos seguindo. Para continuarmos a aula, a gente precisa ter noção de duas palavrinhas que são dois conceitos. O conceito de hiperônimo e o conceito de hipônimo. Se nós fôssemos graduar as palavras, nós teríamos lá no ápice, no topo, os hiperônimos, que seriam palavras que representariam uma gama de outras palavras. E essas outras palavras nós chamamos de hipônimos. Para ficar mais claro, vamos olhar aqui os exemplos. Se eu tenho, por exemplo, a palavra animais. Animais é uma palavra que engloba várias outras palavras embaixo dela. Então, animais seria o meu hiperônimo. Por exemplo, é importante ressaltar que nesse conceito você vai dizer se é hiperônimo ou hipônimo dependendo da palavra que você está analisando. Tudo bem? Então, estamos analisando a palavra gato. Gato. Para gato, sim, animais é o hiperônimo, porque gato está inserido dentro de animais. Entretanto, quando analisamos, por exemplo, a palavra homem, a palavra animais será o hiperônimo? Sim. A palavra mamífero será o hiperônimo? Sim, porque o homem está dentro de mamíferos. Mas a palavra José seria um hiperônimo ou um hipônimo? José é um homem, certo? Porém,
José é um homem específico. A palavra homem, ela determina todo o conjunto animalia do homem, ou seja, homens e mulheres. Carla, João, Vitor, não importa. Então, olhando para a palavra homem, animais e mamíferos serão hiperônimos e José será um hipônimo. Estão entendendo? Dependendo da palavra que eu vou analisar, eu vou ver se existem significados que estão acima. Quanto mais para cima, mais geralzão. Está generalizando. Quanto mais para baixo, hiperônimos, mais específico é alguma coisa. Outro exemplo. Eu posso falar para você o seguinte. Poxa, vai lá na garagem. Vai na garagem e pega um macaco para mim. Primeiro momento, pela lógica, você já imagina que macaco é uma ferramenta. Entretanto, contudo, se eu moro, por exemplo, na Amazônia, o macaco pode realmente ser um animal. Então, para que não haja confusão, eu usarei um hiperônimo para facilitar. Então, se for uma ferramenta, eu falarei, por favor, vá à garagem e busque a ferramenta. Ou, se for um animal, por favor, vá à garagem e busque o animal. Entende? Eu posso usar hipônimos e hiperônimos para anular uma ambiguidade. Tudo bem? Então, no caso do macaco, a palavra macaco poderia ser tanto o animal quanto a ferramenta, e aí eu usei um hiperônimo, ou animal ou ferramenta, dependendo do que eu estivesse desejando. Tá bom? Se eu analiso a palavra leão, ele está dentro dos carnívoros? Sim. Então, o leão aqui, ele é hipônimo de carnívoro, porque ele está contido dentro do carnívoro. Carnívoro é hipônimo de leão? Não. Carnívoro é hiperônimo de leão e leão é hipônimo de carnívoro. Deixa eu ver outro exemplo aqui interessante. Então vamos analisar a palavra madeira. Madeira. Se eu falo vegetal, então a madeira é um vegetal? Sim, a madeira é um vegetal. A madeira é uma fruta? Não. Então fruta está dentro do reino vegetal, porém é diferente de madeira. Então fruta é um hipônimo de vegetal e madeira é um hipônimo de vegetal. Agora fala assim, ripa. A madeira é a palavra que eu estou analisando. Vegetal é o hipônimo dela. E ripa? Ripa é aquele pedaço, né, de construção. Ripa não é um objeto já modificado que é composto de madeira? Então ripa já é uma especificação dessa madeira, do uso dessa madeira. Então ripa seria um hipônimo de madeira e vegetal seria o hiperônimo de madeira. Espero que tenha ficado claro o conceito. Qualquer coisa pode me mandar as dúvidas, tá bom? Então aqui eu tenho os hiperônimos, palavras que têm um sentido mais geral, e aqui os hipônimos, que são palavras que estão contidas dentro desse hiperônimo.